Geração de volta com o fotógrafo Silvio Coutinho. A gente começa falando da exposição mais recente do Silvio, que foi destaque na Casa Fiat de Cultura aqui em Belo Horizonte. Além de fotografias, gravuras da capital, a mostra também teve réplicas em 3 dimensões que podiam ser tocadas pelos visitantes. Veja como foi em um material feito pela produtora Prodigital. Este vídeo relata uma experiência de arquitetura táctil realizada durante a exposição Silvio Coutinho Mostra Belo Horizonte na Casa Fiat de Cultura. Réplica de 5 monumentos da cidade foram produzidas pela Prodigital com apoio da Fiat Automóveis através da FCA Design Center. Convidamos a advogada Renata Quintão, que é deficiente visual, para experimentar a sensação de tatear as réplicas ouvindo texto com descrição arquitetônica elaborado por João Diniz. Você está diante de uma réplica do viaduto Santa Teresa. Ele é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte e liga o bairro da Floresta ao centro da cidade. Este marco forma um notável eixo urbano que parte do centro do quarteirão triangular da Avenida Afonso Pena, onde estão as torres gêmeas do edifício Sulacap, e soma-se à linearidade da Avenida Assis Chateaubriand. O viaduto projetado pelo engenheiro Emílio Baumgart e construído em concreto armado em 1929, tem 390 metros de extensão, 13 metros de largura e seus 2 arcos paralelos têm cada um 14 metros de altura. Esta passagem urbana cruza sobre o Rio Arrudas, próximo à Praça da Estação e ao Parque Municipal, fazendo parte desse conjunto urbano tombado. Na travessia do viaduto, observa-se no meio do percurso a parte superior da fachada da antiga Serraria Souza Pinto, hoje transformada em centro cultural e local de eventos. Não foi um sonho quando alguns jovens da turma do escritor Fernando Sabino subiram perigosamente nos estreitos arcos desse viaduto, numa madrugada belo-horizontina dos anos 40 do século XX, num desafio boêmio de cultura e poesia. Que lindo, né? Quer dizer, essa locução é sua. É assim. E quer dizer, a pessoa percorreu ali, né? Teve a oportunidade de percorrer mesmo os arcos do viaduto. Num primeiro instante, as pessoas entraram na Casa Fiat imaginando que era um mimo, né? Que era uma decoração da minha exposição. Na verdade, aquilo ali foi feito da seguinte maneira. Nós da Prodigital, primeiro capturamos imagens, rodamos com um drone, fizemos várias voltas, sempre voltas circulares, capturamos imagens com angulação semelhante, né, 30 e 30 graus, 20 e 20 graus. Levamos isso para um programa que chama-se SketchUp, que é um programa dedicado a desenhar, moldar em 3D, na verdade moldar em 3D. A soma dessas fotos com plantas que nós conseguimos no Crave, que nós conseguimos na internet, e fotos que eu fiz no chão também, nós modelamos. Tivemos uma grande ajuda da FCA, da Fiat Automóveis. O setor de design deles nos ajudou muito, inclusive na modelação, porque a nossa modelação, eu sou um fotógrafo, então a gente é muito... Mas o curador é o Marcelo Xavier, que é um que é o modelador de de massinhas. Meu parceiro, né, em todas as minhas obras literárias. Grande artista, Meus livros tem layouts dele e os livros dele têm fotografia minha. E as edições são produzidas pela Prodigital. Todos os livros do Marcelo, da Ângela Leite, tem vários aí que esse trabalho aí, um baita trabalho social também, né? De acessibilidade. Aí Vocês também iam gostar, né, gente? Chegar lá e pegar na obra e tudo, e ainda mais. Todo mundo achava que era para ficar bonitinho. E, na verdade, tinha um headphone para as pessoas colocarem o headphone, escutarem esse texto narrado. Esse texto narrado... vai além da história, como a gente Exatamente. E era suficiente para que a pessoa, tateando, o deficiente visual, tateando aquelas esculturas tridimensionais, sentisse. E uma coisa interessante, né, como resultado, né, o esforço que foi isso, uma mão de obra danada, não custou barato, foi uma coisa difícil de fazer, resultou numa... Teve uma consequência que foi um resultado assim, surpreendente para mim, que foi o suficiente. Eu sou um jornalista, fotógrafo, com essa carreira de um olho com um olhar diferente, que fotografou muita coisa. Agora, consegui que um deficiente físico, um deficiente visual, olhasse, virasse o rosto para mim e falasse, olha, eu quase enxerguei, eu senti, né? Então, assim... Um retorno muito grande, O retorno é muito legal para quem é da carreira do jornalismo. A gente quer sempre levar alguma informação para o outro, né? Além desses seus trabalhos, que são os mais conhecidos, você já fez livros também. Quais que foram os tipos de livros que você já publicou? Boa pergunta. Tem os meus livros autorais, que são livros de arte. Então tem uma série que eu fiz, que foi Ateliê de Ofícios,
onde eu fotografei bancadas de trabalhos de profissionais diversos. A bancada do relojoeiro, a bancada do sapateiro, a bancada de um monte de profissionais, acabou sendo 2 volumes com texto do professor Marcila Terza, onde eu fotografo os principais artistas visuais mineiros, foram 56, em 2 fascículos de 28. Então a ideia era fotografar o ateliê do profissional, sem mostrar a obra dele pronta e sem deixar transparecer o rosto dele. Então não aparece o rosto, não aparece a obra, mas tem que ter a cara dele. Ou seja, quando você entrar na página que é o Inimar de Paula, na página que é Yara Tupinambá, na página que é o Jarbas Juarez... Tem a cara deles lá. Do Álvaro Apocalipse. Ninguém, não precisa ler Álvaro. E não tem o rosto dele, nem tem a obra pronta. Tem as ferramentas de trabalho, as tintas, os pincéis, a cor, as formas, os rascunhos, os croquis, enfim. Mas não tem a cara dele. E a partir daí depois veio o trabalho com a Yara, Não, teve um anterior que foi o Belo Horizonte Gerais, que foi meu primeiro livro solo, assim, o primeiro livro meu autoral. Na época de 100 anos. Os 100 anos. Em 1997 eu fiz esse primeiro. E de lá pra cá foram muitos livros. Quando Belo Horizonte fez 100 anos, ele fez o primeiro. Que esse era mais fechadinho as imagens. Era um preto e branco com imagens, detalhes bem fechadinhos da cidade. Depois dessa exposição veio o BH 120. Agora, 20 anos passados, eu até brinquei assim que, gente, Belo Horizonte, eu não estou comemorando 120 anos de Belo Horizonte, estou comemorando 20 anos do meu livro. Era uma brincadeira assim, né? Lógico que é brincadeira, estou comemorando 120 anos de Belo Horizonte. Mas, com um endosso, né? Para quem fez um livro que comemorou 100 anos de Belo Horizonte, eu tinha direito de fazer um livro grandão agora, para comemorar os 120. E eu consegui fazer, eu acho que esse livro ele vai ter uma repercussão legal. Ele já teve um resultado que me agrada muito, que ele foi muito bem acolhido pelas escolas. Então, ele é tema de para casa. Isso, para mim, eu acho o máximo. Meu livro ser tema de para casa, não ser adotado pelas escolas, não foi adotado pelas escolas, mas os para casa sendo feitos a partir do pensamento do livro. Silvio, de todos os livros que você já fez até hoje, tem algum que você teve mais afinidade? Você gostou mais? Esse primeiro, ele carrega uma... É o Debi, né? É o meu primeiro trabalho, ele é preto e branco, é muito audacioso. BH Gerais. Ele é fininho, ele é muito modesto, assim, só que ele é de um formato grande. Então as imagens são grandes, elas têm uma técnica interessante que eu acho que quem fez, quem não fez, não faz mais. Ele foi feito com filme e película, né? Que é uma coisa diferente também, não era fotografia ainda digital. Ele é preto e branco. Agora, você ganhou um prêmio importante com o livro do Akitinho, com a capa do disco do Akitinho em 2006. Pois é, porque aí é a fotografia aplicada. Do mesmo jeito, tem esse monte de livros feitos, né? Livros infantis, tem um monte, com Marcelinho Xavier, com Ângela Leite, com Mário Vale, os livros com a Jerusa Borges. E você fotografa as ilustrações. Ilustrações tridimensionais. Às vezes são montadas as ilustrações. A gente vai para o estúdio, eu tenho que fazer um monte de fake, porque no livro de massinha do Marcelo Xavier tem também gel, tem terras que são feitas com açúcar mascavo, porque a gente pensa... tem um monte de coisa que é do ambiente do estúdio de fotografia que completa o trabalho do ilustrador. Então, assim, eu tenho que inventar coisa que soluciona o problema que eu tenho aquela hora no estúdio. Já né? foram quantos livros, Silvio? Eu não conto não, mas meus são 6 autorais, deve ser uns 60 livros, assim, entre os que são meus, os de Marcelo, os de Ângela, de Jerusa. Inclusive, 2 colegas muito queridos aqui da Assembleia. Eu gostaria muito de agradecê-los enquanto parceiros meus. Ângela Leite, querida, Bernardo Maranhão, muito obrigado pelo que fazemos juntos. Cheio de artistas aqui Pessoal da Assembleia manda bem, hein? Nós vamos para um rápido intervalo, Silvio. Na volta, vamos voltar com mais perguntas dos meninos. Vamos conhecer também a história de um jovem que se encantou pela fotografia nas manifestações de 2013 e aí decidiu virar também fotógrafo e fazer registros das ruas de Belo Horizonte. A gente volta já já. Fotografia, para mim, é uma maneira de ver o mundo, é uma maneira de dar voz aos meus sentimentos. E eu sempre tive essa urgência de falar o que eu sinto, mas o que me frustrava muito era não saber exatamente como falar. E a fotografia me permitiu expressar um pouco do que eu sinto vivendo.